Aleluia. Graça e paz, meus irmãos. Excelente noite de quarta-feira a todos. Estamos aqui conectados pelo Facebook, pelo YouTube, em mais uma Upgrade Avivamento. E é muito bom poder estar com vocês aqui, mesmo de forma online, mas graças a Deus que Deus tem usado a ferramenta tão poderosa que é a internet para edificar a nossa fé. Eu quero pedir a sua gentileza de compartilhar essa live, né? Compartilhe o culto aí, convida seus vizinhos, compartilha aí no seu grupo da família, compartilha aí nas suas redes sociais, para que mais pessoas possam também ouvir a palavra de Deus. Eu quero convidar você a orar comigo aí, para que o Espírito Santo fale conosco, através deste ensino da palavra de Deus. Querido Deus e Pai, louvamos o Teu nome nessa noite, obrigado porque sabemos que o Senhor está aqui, sabemos que o Senhor está com os nossos irmãos que nos ouvem agora, e eu peço agora, Senhor, que de uma forma especial, o Senhor fale conosco, traduzindo no nosso espírito, Pai, toda a porção da Tua palavra nessa noite, Pai. Nós reconhecemos o quanto nós precisamos do Senhor, reconhecemos que nesse tempo difícil que todos estamos vivendo, nós sabemos que é um cenário perfeito para que o Senhor faça coisas grandiosas e novas, que nós ainda não conhecemos, e o Senhor pode fazer, Pai, em nós. Te damos a liberdade de o Senhor nos preparar para esse tempo, nos equipar para esse tempo, e nos encorajar também, Senhor, a sermos pessoas nobres nesse tempo, Pai, em nome de Jesus. Quero orar nesse momento também, se houver pessoas enfermas agora, sejam visitados com cura, pessoas oprimidas por demônios, oprimidas por medo, Pai, sejam visitadas com o Teu poder de cura e de libertação, em nome de Jesus, amém, aleluia. Glória a Deus. Temos falado neste trimestre a respeito de avivamento, e tem sido algo tão poderoso, porque muitas pessoas têm recebido de Deus ferramentas poderosas em Deus. Muitas pessoas têm sido despertadas no seu chamado, no seu ministério, e que nessa noite seja também dessa forma. Eu quero usar o tema nesta noite, o tema ações que promovem avivamento. Ações que eu e você precisamos ter diariamente, que vai cooperar com um avivamento pessoal, primeiro, um avivamento que vai acontecer em mim, que vai acontecer em você, na individualidade, e isso vai trazer também, vai promover um avivamento coletivo, tá? Nós como igreja, recebermos algo tão poderoso de Deus, e vamos desenvolver aquilo que Deus tem feito em nós, e vai ser algo coletivo, e que vai chamar a atenção de muitas pessoas para a glória do Senhor. O texto que eu quero começar lendo com você aqui, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 11 até o versículo 16, diz assim o texto: ordene e ensine estas coisas, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nestas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nestes deveres, pois, fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que o ouvem. Que texto maravilhoso, que texto de discipulado mesmo, o texto de um pai, né, de alguém que exerceu paternidade no seu tempo, e estava aqui trazendo uma palavra de alinhamento, de avivamento na vida do seu filho na fé, chamado Timóteo. Ordene e ensine essas coisas. Aqui Paulo trouxe um ensino tão poderoso, se fôssemos discorrer aqui em cada detalhe que esse texto carrega, que esses versículos carregam aqui, certamente ficaríamos aqui horas, não é, falando a respeito destes versículos aqui, porque tem muitos ensinos poderosos aqui. Eu quero falar aqui de alguns desses princípios, alguns desses conselhos que Paulo trouxe a Timóteo, e eu quero começar trazendo para você
o significado. Paulo começa dizendo aqui: ordene e ensine essas coisas, ninguém despreze o fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis, ou seja, torna-te padrão. Em outra versão diz, torna-te padrão. O que é tornar padrão? É tornar alguém padrão. O que é ser alguém um padrão de cristão? O que é ser alguém, uma família padrão de família? O que é ser alguém, um homem padrão de homem? Uma mulher padrão de mulher? Isso é muito importante, porque tudo que Deus faz, tudo que Deus fez em toda a história bíblica, foi levantando modelos, foi usando modelos, foi resgatando alguém, foi reproduzindo algo em alguém, e essa pessoa totalmente envolvida pela glória de Deus, totalmente reconectada com Deus, essa pessoa começa então a reproduzir isso no ambiente que ela vive. Alguém que se tornou um modelo, alguém que se tornou padrão. E Deus sempre trabalhou assim. Deus levanta Abraão, fez dele um padrão. Deus levanta Davi, tornou Davi um padrão de rei, um padrão de um homem segundo o coração de Deus. Deus, ele chama vários outros homens, né? Deus usou Maria, que eu falei domingo, né? Um padrão, um modelo de mulher santa, mulher que creu na palavra de Deus, e tantos outros homens que Deus usou em toda a história bíblica, fez dele modelo, né? Homens que andaram com Deus. A Bíblia fala de alguém que não houve na terra nenhum homem tão justo, tão fiel, não é? Porque se tornaram um padrão no seu tempo, padrão, sabe, de fé, padrão de santidade, padrão de confiança, padrão de entrega, padrão, sabe, de tantas e tantas outras formas. E Deus continua procurando homens e mulheres, para que se tornem também padrão, no tempo que nós vivemos hoje. O mundo carece de padrão, o mundo carece dos verdadeiros padrão de cristão, porque existem muitos padrões que foram roubados, muitos e muitos modelos que estão fora do modelo celestial em Cristo Jesus. Muitas pessoas estão reproduzindo um reino pessoal, e não mais o padrão celestial. Então isso é perigoso, isso não traz avivamento, isso não vai provocar avivamento. Pelo contrário, isso pode atrapalhar o processo de Deus nesse tempo de avivamento. E isso é uma decisão que cada um de nós precisamos tomar. Tornar padrão no meio de uma geração corrompida, no meio de uma geração pecaminosa, no meio de uma geração onde é normal tantas e tantas coisas que é normal no mundo, né? Como a gente tornar padrão no meio de uma geração assim? Você percebe que o diabo trabalha também exatamente corroendo os padrões cristãos e implantando um padrão mundano, pecaminoso. Tem muitas pessoas que se orgulham disso, mas particularmente isso não é orgulho para ninguém. Como igreja de Jesus, nós que temos a visão celestial, o Brasil, ele é visto lá fora como o país do carnaval, como o país, sabe, país do carnaval. Mas por quê? Parece ser algo bom para o país, mas na verdade é um padrão, se tornou um padrão de imoralidade, um padrão de sensualidade excessiva. E isso é horrível, porque o diabo trabalhou levantando modelos, trazendo modelos, usando pessoas para trazer esse conceito. Você percebe que as crianças na década, né, algumas décadas passadas, tiveram pessoas que o diabo usou para se tornar padrão na vida das crianças, modelo a ser seguido pelas crianças, modelos de sensualidade, sensualizaram as crianças, coisas terríveis, porque o diabo também trabalha com modelos, trazendo padrão, usando pessoas para implantar um padrão errado, demoníaco, enganoso, para roubar as pessoas da presença de Deus. Então, Deus, ele sempre também deseja e sempre trabalhou, ele sempre vai trabalhar assim. Um avivamento vai começar, de repente, por uma pessoa, por alguém que Deus resgatou, sabe, alcançou o seu coração de uma forma tão intensa, acendeu a chama de uma forma tão poderosa, e essa pessoa começou por onde andar, ela começou a contagiar todos os lugares que ela está inserida. Então, de repente, Deus está começando algo em você, está começando algo em mim, sabe, me fazendo, te tornando um padrão nessa geração. Existem muitas pessoas olhando para mim, muitas pessoas olhando para você, e se nós formos um padrão correto, se nós nos tornarmos um padrão a ser seguido, certamente nós vamos influenciar uma geração. Amém? Todos nós fomos chamados para algo, né? Temos ouvido isso todas as semanas.
há um propósito de Deus, sabe, para cada um de nós. Agora, o nosso desafio é compreender e viver esse propósito. Olha o que diz aqui, Filipenses 2, versículo 15, para afirmar o que eu estou te falando aqui. Filipenses 2, versículo 15 diz assim: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus imaculados, no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luzeiros ou como luminares no mundo. Ou seja, o padrão do mundo é caído, o padrão do mundo é corrupto, o padrão do mundo, sabe, é imoral, mas nós fomos chamados por Deus para ser irrepreensíveis, sinceros filhos de Deus, inculpáveis ou imaculados no meio dessa geração. Ou seja, é nós que devemos contagiar e não contaminar, nós sermos contaminados, né, por esse padrão mundano, manter irrepreensíveis, e diz mais o texto, resplandecer como luzeiros. Outro texto, Mateus capítulo 5, versículo 13, diz: vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, como lhe há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Esse texto, vós sois o sal da terra, está falando para os discípulos de Jesus. Quem são os discípulos de Jesus hoje? Sou eu e você, somos nós, igreja do Senhor. Então essa palavra é para nós, nós somos o sal da terra, ou seja, nós que trazemos, sabe, que fazemos a diferença na terra, é nós que trazemos o tempero especial à terra. Se nós não fazermos isso, não servimos para nada, diz o texto aqui. Se formos insípidos, se formos sem expressão, se não formos padrão no meio dessa geração, não servimos para nada, senão para ser pisado, ser chacoteado, não é? Pelas pessoas. Então nós temos essa responsabilidade de temperar os ambientes. Agora, na prática, será que a gente vive assim? Né? Uma pergunta que eu falo muito de fazer pergunta para nós mesmos, mas é algo que eu faço comigo, sabe, fazer perguntas para mim mesmo. Será que eu tenho feito isso? Será que Deus tem olhado para mim assim? Será que a minha vida, ela comprova exatamente isso que eu estou falando, que eu estou ensinando? Então são coisas que eu faço comigo, sabe, para que eu possa ser cada vez mais parecido com Jesus, porque não tem como a gente viver avivamento sem que os modelos sejam restaurados. Não tem como a gente, sabe, reproduzir nada em ninguém sem que nós nos tornemos uma forma a ser seguida, um modelo a ser seguido. Não há como reproduzir justiça se não formos justos. Não há como reproduzir santidade se nós não formos também santos, pessoas alcançadas pela santidade de Deus e que têm uma vida assim irrepreensível. Paulo, ele fala para Timóteo: não importa se você é jovem, não importa a sua pouca idade, porque os jovens, eles são tendenciosos a dizer: não, eu sou jovem ainda, eu quero aproveitar a minha juventude. Eu quero te lembrar, jovem, mais uma vez aqui, abrir um parênteses para os jovens aqui de novo. Estou pegando o pé dos jovens, né, nesses últimos dias. Um parênteses para os jovens. Timóteo era um jovem, e Paulo fala para ele: não importa a sua idade, torna-te padrão. O padrão, sabe, você está com os hormônios à flor da pele, não importa, mas o seu padrão é outro, o seu padrão é celestial. Você tem uma responsabilidade de tornar padrão, e não simplesmente de fidelidade, mas de vários outros aspectos. Paulo, ele ensina Timóteo aqui uma palavra de pai para filho. A sua idade não é fator, sabe, preponderante. A sua idade, na verdade, né, a idade, ela é algo a mais, porque os jovens têm uma força diferente, os jovens têm algo diferente em si, que podem ser usados no reino de Deus de uma forma sobrenatural. Deus, com toda certeza, nesses dias, está convocando jovens para se tornarem modelo para uma geração. Agora, será que a nossa juventude tem sido modelo aprovado por Deus? A juventude de hoje, na igreja, né, graças a Deus que Deus tem feito algo novo na vida dos jovens aqui, eu tenho percebido isso. Deus tem despertado os jovens para algo diferente aqui, e eu quero declarar e profetizar mais uma vez, que isso será poderoso, que isso será grandioso, que os jovens desta igreja serão uma semente de avivamento na nossa cidade e nas nossas nações. Agora, qual o padrão também, sabe, de casamento?
que nós temos representado? Será que um padrão celestial ou o padrão da novela da Globo? Né? Pensa comigo aí. Quando as pessoas olham para o seu modelo de casamento, se parece mais com o modelo celestial ou se parece mais com as novelas da Globo? Relacionamento com os nossos pais, né? Que modelo nós temos sido de filhos na vida dos nossos pais? Que modelo de namoro tem refletido Cristo através do namoro? Tem expressado Cristo através do relacionamento do namoro? O tipo de namoro que você tem vivido tem atraído avivamento? Tem atraído pessoas para Cristo? Ou não? Ou tem sido como qualquer outro namoro? Pensa comigo aí. No trabalho, será que nós temos sido modelo, sabe, de fidelidade, sabe, de um servo fiel? Será que nós temos expressado Cristo na escola que nós temos estudado? Temos sido um modelo de aluno, né, um modelo de cidadão? Será que as pessoas de fora olham para nós como um modelo a ser seguido? O diabo investe pesado, querido. Eu não sei se você tem essa percepção, mas o diabo tem investido pesado, corrompendo os modelos, corrompendo a vida dos homens que são chamados para exercer influência em uma geração. Você percebe as faculdades não ensinam mais o que deveriam ensinar, têm gastado tanto tempo doutrinando os jovens a conceitos antibíblicos, de ateísmo, tudo que é contrário ao que o Senhor nos ensina. Mas são chamados, na verdade, eles estão ali para ensinar as pessoas, para ensinar verdades, ensinar a história, a matemática, muitas outras matérias, mas sem que isso interfira, sabe, na crença. E eles têm atacado mais a crença. Livros, né, em televisão, como tem sido um instrumento do inferno, para destruir os modelos, para corromper os modelos e estabelecer modelos totalmente perversos, totalmente diabólicos. Livros, né, videogames, partidos políticos, aí nem se fala. Você que gosta de acompanhar política, eu particularmente, eu tenho sentido ojeriza de ver essas coisas na TV, na internet, porque, gente, o reino das trevas está tão escancarado ali, que é terrível. Até os homens que deveriam ser guardiões da lei e da Constituição, a gente percebe se movendo, tentando implantar um modelo totalmente fora da justiça, fora da lei, totalmente fora daquilo que eles são designados a fazer. E tem ai de Deus para essa turma, ai daqueles que fazem leis injustas, que oprimem o povo, que privam o pobre. Tem um ai de Deus aí, e eu oro para que Deus pegue esses homens mesmo. Eu oro para que Deus pegue esses homens que estão ali para fazer justiça e estão fazendo, sabe, injustiça. Eu oro para que Deus pegue esses caras mesmo e trate com eles. Então, no momento de avivamento, nós precisamos olhar para todos esses cenários e entender: será que eu estou provocando? Eu estou tendo ações que vão atrair avivamento? Eu estou tendo ações, sabe, que está provocando um avivamento pessoal em mim e nas pessoas que convivem comigo, a começar dentro da minha casa? Então é muito importante olharmos para isso. Bom, o tempo que a gente vive é o tempo de tirar o mundo da igreja e não adequar a igreja ao mundo. Precisamos tirar cada vez mais o mundanismo, aquilo que não vem, sabe, aquilo que é antibíblico. Tirar isso da igreja e correr para as escrituras e se voltar para as escrituras, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Olha o que diz Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus. Então o padrão do mundo é caído, e nós não devemos tornar forma deste mundo, diz a Bíblia. Há um padrão celestial que nos é revelado pelo Evangelho, sabe, transformar a nossa mente, ser transformado pela renovação da nossa mente, em Cristo, pela palavra. Somente assim nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Quer tornar padrão para uma geração? Não existe outra forma senão correr para os pés do Senhor. Mas aqui rapidamente 6 conselhos para a gente finalizar, para a gente fechar aqui. 6 conselhos que Paulo dá a Timóteo. Na verdade são muitos conselhos, mas eu quero falar especificamente de 6, que ele fala aqui, bem claro. Ele começa dizendo: ensine essas coisas. Não importa o fato de você ser jovem, mas torna-te padrão dos fiéis, ou seja, padrão de fidelidade. Primeiro conselho, para que haja um avivamento, para a gente cooperar para um avivamento, se tornar padrão de fidelidade. Fidelidade é muito abrangente. Nós somos acostumados muitas vezes a ouvir fidelidade no aspecto financeiro simplesmente, e eu quero te dizer que fidelidade financeira é apenas uma pequena parte do assunto. Eu posso dizer que eu sou fiel a partir de um conjunto de ações, de práticas que eu tenho, que me habilita a ser alguém fiel ou infiel, porque ser fiel só num aspecto e não ser no outro, eu não sou fiel, né? A fidelidade é quando eu estou cada vez mais aos olhos de Deus, sabe, mais parecido com Cristo. Fidelidade é manter fiel é uma luta diária que todo cristão tem, sabe, nos demais diversos aspectos da nossa vida. Fidelidade, ela é uma conduta aprendida. Ninguém nasce fiel. Não, o bebê nasceu fiel. Não, a gente já nasce com a natureza adâmica, e a natureza adâmica é uma natureza caída. O pecado já nasce dentro de nós, a nossa natureza já nasce ruim. Agora, a partir de Cristo, nós somos lavados, nós somos restituídos dessa natureza, e nós passamos a ter a natureza celestial. Porém a natureza humana ainda está dentro de nós, brigando o tempo todo, guerreando contra a natureza celestial, que veio de Cristo Jesus. Então nós temos esse desafio diariamente, de fazer escolhas, sabe, individualmente, para manter fiel. Olha o que diz Salmo 119, versículo 30. Salmo 119, versículo 30, podia ficar falando desse Salmo 119, nesse único versículo aqui, a noite toda. Diz assim: escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir as tuas ordenanças. Escolha, eu escolho, eu decido e eu tenho ação. Eu escolho, eu decido e eu tenho ação. Guarde isso. Tudo nas nossas vidas nós usamos isso, nós podemos aplicar esses 3 conselhos: escolha, decisão e ação. Se eu escolher simplesmente e não decidir, tomar decisão que vai me levar a ter ações, eu não vou experimentar nada de novo. Se eu souber algo a respeito de Deus, mas eu não tiver ação de fé, eu não experimento nada. Por isso, escolha, decisão e ação precisam andar juntos, em tudo que formos fazer. E se eu quero viver avivamento, eu preciso escolher bem, eu preciso decidir corretamente, ter ações que vão me levar para lá. Eu escolho diariamente, eu escolho o caminho da fidelidade, seja no meu casamento, na minha família, né, nas minhas ofertas, dízimos, primícias, fidelidade ao ministério, sabe, aquilo que Deus me confiou, fidelidade no meu trabalho, aquilo que eu ganho para fazer, para desenvolver. Eu preciso de fidelidade em tudo isso. Diante da sociedade, eu preciso ser alguém fiel, alguém confiável, alguém digno de confiança. Então a primeira coisa, o primeiro conselho, Paulo dá ao seu discípulo: se torne padrão dos fiéis, sabe, padrão de fidelidade. E 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2 diz que o que se requer destes encarregados, destes homens e mulheres que sou eu e você, é que eles sejam encontrados, ou que eles sejam fiéis. O texto fala, requer que eles sejam fiéis. Olha a palavrinha, sejam fiéis.
Ser fiel não é só no domingo. Sejam, ou seja, um estilo de vida, de fidelidade. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. É um estilo de vida de fidelidade. E é uma escolha diária, decisão diária e ação diária. Outro conselho de Paulo que ele dá aqui, o segundo conselho: torna-te padrão na palavra. Ele fala muito claramente: torna-te padrão na palavra. E Oséias 4, versículo 6, já nos alerta o motivo pelos quais muitas e muitas pessoas são roubadas. Vivem desertos da sua vida. Ele diz aqui: o meu povo, ou seja, quem que é povo de Deus? Aquele que foi lavado pelo sangue de Jesus. O meu povo tem sido destruído porque lhe falta o conhecimento. Portanto, rejeitastes o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, da palavra, também eu me esquecerei dos teus filhos. Então a negligência à palavra, ela compromete as futuras gerações. Fica muito claro aqui no texto. Esses homens que estavam sendo repreendidos por Deus ali, Deus repreende eles, fala: olha, vocês têm sido destruídos porque lhe falta conhecimento, ou seja, vocês me abandonaram a minha palavra, abandonaram a minha lei, e porque vocês se esqueceram de mim, eu vou me esquecer dos seus filhos. Deus não falou: eu vou me esquecer de vocês, eu vou esquecer dos seus filhos, ou seja, as futuras gerações vão pagar uma conta da sua negligência à palavra. Então, a palavra de Deus precisa ser lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 105. Você pode decorar o Salmo 119 inteiro, que vai te ajudar bastante, nesse processo de avivamento. 2 Timóteo 2, versículo 15 também nos mostra muito bem a importância da palavra de Deus nas nossas vidas. Mais uma vez aqui um conselho de Paulo para Timóteo também. Diz assim: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja certamente ou corretamente a palavra da verdade. A única forma de nos tornarmos padrão é quando essa palavra é o combustível diário das nossas vidas. É a luz, é a sabedoria que nós encontramos, que precisa vir dela. Procura-te, ou seja, a ação, se empenhe em fazer isso, em buscar a aprovação dos homens, não, de Deus. Como que eu vou buscar a aprovação de Deus? Trabalhando para Deus? Não. A aprovação de Deus vem quando eu encontro na palavra de Deus a razão da minha vida. O pecado é vencido, eu não tenho mais do que se envergonhar, porque eu manejo bem a palavra de Deus. A palavra de Deus é minha bússola, é a direção para a minha vida. Outro texto, Colossenses capítulo 3, versículo 16, diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seus corações. Mas a ênfase aqui: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, e ensinem e aconselhem uns aos outros. Com base nisso, a palavra habitar ricamente, ou seja, sem contraindicação, sem medo de fazer mal. Não, a palavra de Deus nunca vai fazer mal para nós. Ela sempre vai nos promover, ela sempre vai nos edificar, ela sempre vai nos encher, vai nos tornar sábios, homens e mulheres sábios na nossa geração. Então, a palavra de Deus precisa ser, eu preciso me tornar padrão da palavra. Você vai conversar com um ateu, ele tem as suas convicções muito bem firmadas, e qual a única forma de nós combatermos um engano? Pelas verdades de Deus. Se eu não conheço a Bíblia, se eu não conheço a vontade de Deus que é descrita na Bíblia, como que eu vou ganhar alguém para Jesus? Como que eu vou ensinar alguém, que o texto aqui encarrega? Ensine essas coisas. Como Paulo fala para Timóteo, ensine essas coisas, como o texto de Colossenses também aqui, que eu acabei de ler. Aconselhe-se, ensine uns aos outros, se eu não conhecer. Então a palavra precisa habitar ricamente. Só assim você vai ter um casamento que expressa Cristo. Só assim você vai ter uma vida, um padrão que expressa Cristo em tudo que você fizer.
Amém? Outro conselho de Paulo: torna-te padrão no procedimento. Procedimento fala das nossas práticas diárias, fala do nosso caráter, do nosso estilo de vida. E exatamente, queridos, quando nós falamos de caráter, é exatamente o que chama a atenção de Deus. Deus, ele não se comove nem um pouco pelo nosso serviço para Ele. Deus, sabe, Ele não nos justifica pelo nosso serviço no reino, mas sim pelo nosso coração, pela nossa integridade, sabe, pelo nosso coração, o nosso caráter. Porque quando eu tenho um caráter aprovado, quando eu tenho um caráter ajustado, é prova de que eu temo a Deus, é prova de que, sabe, eu estou no processo, eu aceitei o processo, eu estou sendo moldado por Ele. Então isso é o que chama a atenção de Deus. Corações contritos e quebrantados não desprezará o Senhor. Deus não se impressiona com os dons que nós temos, com as nossas habilidades, porque foi Ele que deu. Se Ele tirar os dons da gente, se Ele tirar a nossa habilidade, não sobra nada. Se Ele tirar, sabe, a unção das nossas vidas, não sobra nada. Eu acho lindo Davi, sabe, o desejo que Davi tinha, sabe, a expressão de Davi, quando ele estava em momentos de vale na sua vida, ele falava: Senhor, não se aparte de mim o teu espírito, não retire de mim a tua presença, Senhor, não me deixa sozinho aqui, eu não sei viver sem tua presença. Ele não se importava com a coroa, ele entregou a coroa em um dado momento da sua vida, por causa do seu filho, nas dificuldades com o seu filho, querendo tomar o seu reino, ele saiu de cena, mas algo ele clamava: Deus, não retire de mim a tua presença, não importa se eu perder o reinado, mas perder o Senhor eu não quero jamais. Ele sabia o valor da presença de Deus, ele tinha um procedimento, ações que demonstravam obediência, fome, sede por Deus. Isso precisa haver em nós, em tempos de avivamento. O nosso procedimento é o que vai chamar a atenção de Deus. Eu me tornei modelo de procedimento, eu sou alguém justo, eu sou alguém, sabe, que cumpre os meus deveres, sou alguém que paga as minhas contas, eu sou alguém, sabe, que expressa Cristo nos ambientes que eu vivo. Então pense nisso, porque Deus certamente está olhando para tudo isso. Certamente Deus está olhando tudo isso. Se somos obedientes, se nós estamos sendo obedientes às autoridades que estão, sabe, sobre nós, isso chama a atenção de Deus. Você percebe que Deus, ele usou homens de forma tão intensa, mas Deus nunca usou nenhum rebelde no reino de Deus. Você pode olhar e falar: Paulo era rebelde. Não, Paulo ele era alguém extremamente fiel à sua crença, extremamente submisso às autoridades que era sobre ele. Mas quando ele encontrou com uma verdade maior, ou na verdade quando ele encontrou com a verdade, com a verdadeira verdade, ele desprezou tudo que ele sabia. Aí sim ele entendeu que se sujeitar a Cristo era ir contra todas as autoridades terrenas. Ele enfrentou tudo isso, ainda sendo preso, ainda correndo o risco de morte, porque ele entendeu que havia uma verdade maior. O seu procedimento, a partir desse entendimento, foi sempre em função do reino de Deus, sem se importar com as demandas da terra, a qual ele servia no passado. Então o entendimento correto muda o nosso procedimento. Se queremos agradar a Deus, o nosso procedimento precisa ser cada vez mais parecido com Cristo. Por isso que, sabe, a palavra de Deus nos ensina, não tem um versículo que fala, né, que haja em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Quando o meu procedimento, será que Jesus faria isso? Será que Jesus ia agredir a esposa, o esposo, ia falar palavrão? Será que Jesus ia, sabe, ia pegar algo para si que não é seu? Será que Jesus faria isso? Isso fala de procedimento. Será que Jesus ia dar calote a alguém? Pense nisso, são detalhes que nós precisamos observar, para nos tornar padrão em uma geração. O texto também fala padrão no amor. Tornar padrão no amor é desafiador, porque o conceito de amor está muito roubado no mundo. O conceito de amor está muito distante, sabe, as pessoas são tão egoístas nos dias de hoje. É uma correria louca em satisfazer os seus próprios prazeres, em satisfazer os seus próprios sonhos, sem se importar com o outro. E
tornar padrão no amor é exatamente nos encher daquilo, sabe, daquele sentimento que é a essência do nosso Deus. Sabe, perguntaram para Jesus qual é o maior mandamento. Isso está aí em Mateus, né? Eu escrevi o texto aí, Mateus capítulo 22, versículo 36 ao 40. Eles perguntaram para Jesus: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Queridos, o avivamento, ele é visível em um lugar que tem amor, que transborda amor. Se tem amor num lugar, se tem amor, se tem compaixão, porque o amor, ele brota compaixão. Se há amor, se há uma medida de amor transbordante em um lugar, queridos, o avivamento está muito próximo. Porque onde tem amor a Deus, amor a si mesmo e ao próximo, porque não tem como, se o meu amor for baseado somente naquilo que é bom para mim, isso não é um amor ágape, o amor do tipo de Deus. Amar ao próximo, na verdade, é uma ordem, né? Amar é uma ordem de Deus. Amar a Deus acima de tudo, com todas as nossas forças, de todo o coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. E o segundo mandamento, amar a si próprio, né? A nós mesmos, aliás, amar ao próximo no nível que amamos a nós mesmos. É desafiador, não é? Amar o próximo como amamos a nós mesmos. É um desafio que nós temos, e para viver avivamento nós precisamos confrontar a nossa maneira de amar. Será que eu tenho amado nesse nível? Será que o meu amor tem sido egoísta? Será que o meu amor tem sido baseado nas minhas necessidades? Simplesmente satisfazer as minhas necessidades? Ou eu me compadeço do pobre, eu me compadeço daquele que nada tem, o pouco tem? Será que eu tenho sido alguém que tem exercido amor, misericórdia com outras pessoas, com os necessitados? É uma prova de amor. Graças a Deus que na igreja nós temos inclusive um ministério, né, que faz isso. Graças a Deus tem suprido muitas necessidades. Temos pessoas que têm transbordado amor na vida de tantas outras pessoas. Por isso eu quero encorajar você a amar nessa medida, sabe, não permitir que o amor, o teu nível de amor seja um amor egoísta, porque se queremos expandir avivamento, o amor tem que ser, sabe, um amor transbordante, não pode ser um amor da boca para fora, então nós precisa ser um amor de fato, amém? O texto também diz, já estou encerrando, torna-te padrão também na fé, ele fala para Timóteo, padrão na fé. Por que padrão na fé? Porque existe a fé equivocada, existe a fé enganosa, existe a fé em coisas que não vai levar você a lugar algum. A nossa fé precisa estar unicamente centrada em Cristo Jesus, porque foi Ele que morreu na cruz, no meu lugar e no seu, foi Ele que pagou a minha dívida e a sua dívida de pecado, foi Ele que abriu o acesso ao Pai novamente, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, ninguém vem ao Pai senão por Ele, não há outro caminho. Então se a tua fé foge disso, é uma fé equivocada. Se a tua fé não tem a centralidade de Cristo, é uma fé equivocada, que não vai te levar para lugar nenhum. Na verdade pode até levar para outro lugar que não é o céu. Por isso, queridos, que nós precisamos nos tornar padrão de fé, porque se a minha fé é uma fé fundamentada em Cristo, pela palavra de Deus, nem absolutamente nada nessa terra vai me roubar desse lugar. Sabe, eu não vou cair em vento de doutrina, porque eu tenho uma fé firmada em Deus, eu tenho um relacionamento com Deus, eu tenho a palavra de Deus que é âncora na minha vida, que é bússola na minha vida, que é fundamento na minha vida. Então a minha fé vai ser uma fé, sabe, uma fé correta, no Deus correto, amém? Eu preciso me tornar padrão de fé, não uma fé teórica, não uma fé baseada simplesmente em conhecimento, mas uma fé firmada na convicção de quem Deus é, de quem Cristo é, na minha vida e na sua vida, o que Ele já fez por nós. Nós não precisamos viver, sabe, simplesmente baseado naquilo que Cristo vai fazer, não, a nossa fé nos leva a viver com base naquilo que Ele já fez, porque quando Ele disse está consumado,
Quando Jesus disse está consumado, isso proveu para mim e para você um ambiente de provisão, um ambiente de milagre, um ambiente de salvação, um ambiente, sabe, de eternidade, de relacionamento com Deus. A minha fé precisa me conduzir assim, como alguém liberto. Por que a palavra fala em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará? Porque não há outra forma de ser liberto, senão pela verdade de Deus, senão por uma fé verdadeira e genuína em Cristo Jesus, naquele que já fez todas as coisas por nós. E conhecereis a verdade, não é uma verdade, ou uma das verdades, não, é a verdade, porque Ele é a verdade, Ele é o caminho, e Ele é a vida. Amém? Estão me entendendo? E por último, torna-te padrão na pureza. Olha só, torna-te padrão na pureza. E ele falou isso para um jovem, cheio de hormônios, cheio de desejos. Torna-te padrão na pureza. O Brasil tem sido um país, lá fora, visto como o país do carnaval, o país da sensualidade. Agora eu te pergunto, jovem, qual é o modelo que você vai seguir? O padrão do mundo ou o padrão da santidade? O padrão, sabe, que Jesus nos ensinou. Tornar padrão, estar decidido a fazer renúncias, sabe, estar decidido, sabe, a ir contra conceitos. Nós só mudamos um padrão criando outro. Não existe outra forma de se estabelecer um padrão, senão criando um novo padrão, sabe, estabelecendo um novo padrão. Nós não derrubamos o governo de Baal, se não estabelecermos o governo de Deus. Por isso nós somos desafiados nesse tempo, sabe, a ter ações que promovem avivamento, ações que vão nos tornar parecido com Cristo. Paulo ele finaliza, né, falando para Timóteo aqui, ó, até a minha chegada dedique-se a essas coisas, a leitura pública das Escrituras, a exortação e ao ensino, não negligencie o dom que lhe foi dado. Ou seja, nós temos esse desafio, nós recebemos uma medida de Deus, recebemos algo de Deus, e o conselho é: não negligencie isso, Deus te confiou isso, sabe, aplique-se inteiramente a essas coisas. Ele fala para Timóteo, aplique-se inteiramente, ou seja, não é só no domingo, é com o seu estilo de vida, é nos ambientes que você está inserido, que eu estou inserido. Atente bem ao que ele diz aqui no versículo final aqui, no versículo 16, atente bem para a sua própria vida, e para a doutrina, ou seja, está alinhado, a sua vida está alinhada com a doutrina, você tem se tornado um padrão correto, de acordo com o prumo de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Atente bem para o seu testemunho, para a forma que as pessoas te veem, perseverando nesses deveres, pois, fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que os ouvem. Olha só que lindo isso. Quando eu tenho uma vida de diligência, quando eu procuro, sabe, atentamente, meu Deus, eu sou um modelo nessa geração, Deus está formando, Deus está forjando o meu caráter, Deus está formando Cristo em mim, Deus está formando o caráter de Cristo em mim, eu tenho uma responsabilidade, e a minha ação, as minhas ações, a minha diligência nisso, vai resultar em salvação para mim, e para aqueles que me ouvem, aqueles que convivem comigo, aqueles pelos quais eu expandi avivamento. Amém? Que Deus possa usar a sua vida, e usar a minha vida, para expandir avivamento. Começa isso na sua casa, começa a expandir avivamento da sua casa, você marido, você sacerdote, começa dentro da sua casa um projeto, provoca um avivamento aí dentro, muda o que precisa ser mudado. De repente está frio o ambiente, está gelado, coloca fogo, acende uma fogueira, coloca lenha na fogueira. A palavra do Senhor diz que haverá o altar, ele queimará, sabe, incessantemente, e não se apagará. O fogo no altar, né, ele não se apagará. Então eu e você somos sacerdotes, vamos provocar isso dentro de casa, mudanças, ações, sabe, aquilo que você nunca fez, comece a fazer, comece a provocar um ambiente que vai trazer um avivamento dentro de casa, e isso vai expandir na vida dos vizinhos, na sua família.
ações sábias, alinhadas com a palavra de Deus. É um desafio que nós temos. Só mudamos os ambientes com ações, sabe, também assim diferentes. Um ambiente não é mudado simplesmente do nada. Eu vou pedir para Deus mudar minha casa. Deus não vai descer do céu e mudar a tua casa, não. Ele vai usar um modelo. Ele vai usar alguém, sabe, que assume a responsabilidade diante daquela situação e se torna inspiração, se torna um modelo ali. Independente se está recebendo algo em troca ou não. É assim que se transformam os ambientes. Nós esperamos o Brasil mudado. Nós esperamos um Brasil transformado, sim. Mas nós precisamos ser as sementes de transformação. Precisamos ser, sabe, se nós não aprovamos a corrupção, nós precisamos ser um modelo correto de justiça, sabe, de fidelidade a Deus. Escolhi o caminho da fidelidade. Decidi andar nos seus caminhos. Amém? Eu quero orar com você agora, pedir que o Espírito Santo nos ajude a nos tornar padrão e expandir avivamento na nossa geração. Que se levantem os homens de justiça, as mulheres de justiça, que se levantem, sabe, os homens que Deus usou, assim como Deus usou no passado Davi, assim como Deus usou José, Josias, Salomão, Paulo, Pedro, João, tantos outros homens, o próprio Timóteo, que Deus levanta no nosso meio, homens assim, inspiradores, homens incansáveis, homens que são modelo para a nossa e para as futuras gerações. Amém, Senhor Deus e Pai, adoramos o Teu nome nessa noite. Obrigado pela Sua palavra que sempre nos reposiciona, sempre fala conosco. Senhor, nós queremos e precisamos, Pai, entender a responsabilidade que nós temos de nos tornar padrão. Nós temos visto pessoas usarem tantas armas humanas em meio a batalhas espirituais, mas nós queremos, ó Pai, como homens sábios, como homens e mulheres cheios do Teu Espírito, Pai. Não queremos nos perder no meio da batalha. Nós não queremos, ó Pai, ser modelos falidos, modelos de reprovados, não. Senhor, que as pessoas possam olhar para nós e desejar ser como nós, como era na igreja de Atos. A igreja crescia por causa do testemunho. A igreja crescia por causa da forma que aqueles homens e mulheres viviam ali, a forma que a igreja vivia, a forma que a igreja se tornou padrão no seu tempo, a forma que eles exerciam o amor, a forma que eles transbordavam o amor, liberalidade. Senhor, constrói isso em nós, meu Pai. Nós estamos decididos a não ser mais meros religiosos, mas queremos ser agentes de avivamento, homens e mulheres destemidos, corajosos, que não têm do que se envergonhar e que maneja bem a palavra de Deus, e que vai tornar modelo, Senhor, de fidelidade, modelo no procedimento, modelo na palavra, modelo na fé, modelo na santidade, modelo na pureza, meu Pai. Em nome de Jesus, constrói em nós, Pai, faz de nós verdadeiros agentes de avivamento. E que a marca que possa resplandecer em nós, Senhor, é a marca de Cristo. Como Paulo diz, carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Seja essa uma verdade na minha vida e na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém? Recebe essa palavra aí no seu coração e decida viver assim. Amém? E eu quero dar rapidamente alguns avisos. Você pode, como sempre falamos aqui, você pode fazer as suas contribuições, você pode exercer a sua fidelidade financeira, entregando o seu dízimo, a sua premissa, a sua oferta, também de forma online, né, pelas contas da igreja, pelo Pix da igreja, que você está vendo aí no seu vídeo. Você pode fazer isso também de forma online, ou você pode vir aqui na igreja, pela manhã, né, nos horários das 9 até as 11h30, né, e também na parte da tarde. Você pode vir aqui, trazer também as suas contribuições, você pode trazer alimentos, você pode exercer aí aquilo que Deus lhe confiou a fazer. Amém? Temos as programações da igreja normal. Amanhã pela manhã, café com os apóstolos, normalmente às 9h da manhã. Teremos os cultos também no final de semana, né, no domingo às 10 e às 18 horas, café com pastores no sábado às 10 da manhã. Fique ligadinho aí e receba
todos os dias, alimento fresco na sua mesa, em nome do Senhor Jesus. Amém? E que Deus possa abençoar a sua vida, sua família, sua casa, em nome de Jesus. E vamos juntos nos tornar padrão, modelo na nossa geração, em nome de Jesus.